Boa tarde, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que bom que você está aqui com a gente nas ondas amigas da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem, como todos sabem, um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e também do Pronto Socorro Maria do Pão e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E como ocorre na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, toda terça e quinta à tarde, a partir das 14 horas, nós temos o nosso programa O Eco de Além Túmulo, né? E hoje vamos continuar estudando, como estamos fazendo, o Livro dos Espíritos. Fizemos terça-feira passada o iniciozinho do Livro dos Espíritos, vamos continuar. Mas, como a gente sempre fala, a nossa rádio é uma rádio espírita, aqui é um programa espírita, o programa Ecos de Além Túmulo, e nós temos que pegar a autorização, temos que pedir a permissão, e nada melhor do que começar por uma mensagem preparatória, em seguir uma prece, o Evangelho do Cristo, e aí, a seguir, nós iremos mergulhar, né, no início do Livro dos Espíritos. Não é um estudo do Livro dos Espíritos enquanto livro, é um resumo da obra que nós estamos fazendo, como fizemos com o Evangelho, como vamos fazer com o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. E nós pensamos aqui do livro Caminho Espírita, a mensagem Emergência, que é uma mensagem de Emmanuel. E ele diz assim: perfeitamente discernível as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio das perturbações e das sombras. Enumeremos aqui algumas delas, nas quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavras irreverentes, conversas inúteis, queixas constantes, opiniões desrespeitosas, tempo indisciplinado, atitudes insinceras, observações pessimistas, gestos impacientes, condutas agressivas, comportamentos descaridosos, apego demasiado, decisões fastiosas, comodismo exagerado, refeição intemperante. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecemos em semelhante fronteira do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendemos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Nosso querido Emmanuel, mandando essa mensagem para a tarde de hoje, belíssima mensagem, a emergência. Tocou a emergência, recorre-se à prece. Então, nós temos aí mais uma vez a imagem do rio caudaloso, que é o Evangelho de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que percorre todo o universo, permeando todos os quadrantes do universo. Vamos agora para uma prece. A imagem de Jesus de Nazaré, sempre querendo se aproximar de nós, olha aí, cada vez querendo nos abraçar. A prece é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, depois da prece, vamos agora para o Evangelho. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Então, meus irmãos, vamos iniciar
o nosso estudo da tarde de hoje. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui, deixa eu ver. Vamos estudar hoje os livros, né, as partes que fazem parte, ou os livros que fazem parte do contexto do Livro dos Espíritos. Mas antes, deixa eu só colocar aqui mais um. Com relação à prece, a prece de Cáritas, que é um compêndio de amor e de luz muito grande, e também o Evangelho de Jesus, em relação à ressurreição da viúva de Naim. É bem interessante, porque Jesus aí quebra bastante paradigmas firmados, ou traz novos paradigmas, quebrando velhas armaduras e algemas. Você não podia tocar num morto, então um judeu tocar num morto é uma problemática terrível. Ele toca, além de tocar, revive-se o morto. Então não sei o que causou mais espanto para aquela turba, se foi um judeu tocando num morto ou um morto se levantando e pegando o seu esquife e indo embora para casa. Mas é isso. O Evangelho de Jesus, em toda a sua essência, é nos colocar para pensar, para dizer que Tic e Teco não estão ali somente, né, como uma ilustração, mas que serve também para todos nós, para que possamos pensar por que isso ocorreu. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma vinculação de ser, nada pode ocorrer ao acaso, né? Já diz Kardec, se for um acaso inteligente, já não é mais um acaso. Então, o Cristo é a inteligência maior do planeta, então tinha toda uma razão, todos os seus atos, todos os seus movimentos, todas as suas palavras tinham um significado profundo e sempre a nível espiritual. Pode ser que ele tenha feito a coisa mais material. Multiplicou a água em vinho. Multiplicou os pães, isso é material. Não, isso tudo é a nível espiritual, né? Tem um compêndio espiritual. Lógico que nós estamos na materialidade, ele tem que trabalhar com os mecanismos que oferece o planeta. Se ele tivesse em outro planeta mais evoluído, ele não iria usar de tantas possibilidades materiais. Isso bem visto, bem colocado. E aí vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Nós já estudamos lá a primeira página, né, que tem lá a filosofia espiritualista, o conteúdo, a introdução, o prolegômeno, enfim, toda aquela parte inicial. E agora nós vamos para o estudo das 4 partes, ou dos 4 livros, né? No total, ele tem 34 capítulos, esses 4 livros, ou 4 partes. Em algumas traduções tem como livro, em outra tem 4 partes. Isso é indiferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, o que ocorre. Vamos ver agora, então divide-se em, vamos ver o que é que essas 4 partes se dividem. Vamos ver aqui. Então, nós estamos agora aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, a sua rádio espírita, com o programa O Eco de Além Túmulo, que vai de agora até às 15 horas. Mas estamos no iníciozinho do programa, e o que é que nós gostaríamos de dizer? A primeira parte, o primeiro livro, ele é composto pelas causas primeiras, né? Então, a gente vai ver ali Deus, universo, espírito, matéria. A gente vai ver isso mais detalhadamente. O segundo livro, ou a segunda parte, é o Mundo Espírita, ou o Mundo dos Espíritos, que é o maior livro, ou a maior parte daquilo que conhecemos como o Livro dos Espíritos. E aí nós vamos para a terceira parte, que é as leis morais, os mandamentos, né? Então, nós vamos estudar toda a parte moral do Espiritismo, né, nesse livro das leis morais. E o quarto livro, das esperanças e consolações. Esses 4 livros
deram origem aos outros que fazem parte do compêndio. Então, o livro Esperanças e Consolações, dele surgiu a Gênesis, né? Vamos dizer assim, das leis morais surgiu o Evangelho, a parte primeira, e assim sucessivamente. Então, por quê? Porque são muitos livros, e Kardec, veio de fazer um livro em separado, fez tudo junto, e depois aí conseguiu, em cada um, no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênesis, ele foi aí desmembrando todo esse conhecimento. Então, ele pega o livro terceiro, que é as leis morais, e ele consegue esticar, vamos dizer assim, esse fólio da sanfona, como dizia meu amigo Soares, e trouxe para nós o compêndio maravilhoso do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o primeiro livro, ou a primeira parte das causas primeiras, ele contém 4 capítulos, é um livro muito pequeno, né? Ele vai da pergunta 1 à pergunta 75. Então, ele tem 75 perguntas. E aí ele vai ver, nesse primeiro livro, das causas primeiras, né, o que é que esse livro ele vai abordar, o que é que ele vai conter, o que é que nós vamos encontrar nesse primeiro livro das causas primeiras, com 75 perguntas. Então, os Espíritos nos dizem que eles vão, no início, nessa introdução do Livro dos Espíritos, não na introdução, mas nessa introdução essas primeiras 75 perguntas, então ele vai começar por Deus, aquela pergunta primeira, a pergunta clássica, que é Deus, não o que é Deus, ele não botou um O na frente do que, nem colocou também quem, mas que é Deus, né, representando justamente a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos dizer o que é o espírito, a matéria, o espaço, os seres, né, que compõem. Então, tem o primeiro capítulo, com a pergunta 1, Deus, tem 16 perguntas, né? E o capítulo 2, a criação, com 22 perguntas. Lógico que ele tem, são 4 capítulos, como a gente viu aqui na anterior, né? Com 4 capítulos, mas nós não fomos falar de todos e apenas citamos o primeiro e o segundo, né? Com que fala justamente da questão da deidade, a questão 10, a questão 13, e aí vai. E também nós temos aí em relação à criação, e aprendemos que Adão e Eva é apenas uma figuração, para ficar bem explicitado, que é uma alegoria figurada, uma figuração alegórica, não interessa, né? Então, isso é muito importante. Mamãe Maria, né, num belo e bonito quadro. E nós vamos ter agora o livro 2, ou a parte 2, do mundo espírita, ou dos espíritos. Então, no mundo daqueles que estão sem a matéria mais grosseira, né? Que é o mundo espírita. Por que ele botou mundo espírita ou dos espíritos? Porque é o mundo onde estão os espíritos e o mundo espírita. O que é que compõe esse mundo, né? Então, o que é que tem nesse mundo chamado espírita? Ele tem 16 capítulos, vai da pergunta 76 até a 613, porque na 614 a gente já começa o livro das leis morais. Então, na realidade, ele é composto por 538 perguntas, isso na versão de 1860, né? Que é aquela versão definitiva, porque quando Kardec lançou o livro, em 57, ele apenas tinha 501 perguntas. E aí a gente vai ver o que é que aborda nesse livro O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, ele vai abordar, entre outras coisas, a chamada encarnação. Então, a encarnação, nós reencarnamos, encarnamos diversas vezes, o retorno da vida espiritual, a vida corporal, que é a chamada reencarnação, a vida espírita, inclusive a vida espírita, é o maior capítulo do livro Livro dos Espíritos, né? E, consequentemente, lógico, do livro 2, Mundo Espírita, a emancipação da alma, né? Então, o que é emancipar a alma? Então, alguém chega, não, de noite, eu vi isso, eu fiz isso, eu me desprendi, isso é a coisa mais normal, isso é tão normal como respirar,
E a gente vai ver isso aí, que não tem nada de fantástico, divino, de lindo, sobrenatural. É tudo que faz parte da natureza. Tão simples como o ato de andar, tão simples como o ato de respirar. Só que a nível espiritual, né? Então, a emancipação da alma, temos também a ocupação dos espíritos, e terminamos com os 3 reinos. Então, o que é que os espíritos se ocupam? O que é que eles fazem de manhã, de tarde, de noite? Será que lá tem manhã, tarde e noite? Será que o horário daqui é o mesmo horário de lá? Será que é 24 horas também? E tudo aquilo que são interrogações que vai ser respondido de forma didática, pedagógica, assim como se fosse, com todo o respeito que nós merecemos, ensinando as primeiras letras para uma criança, vai com 4, 5 anos. Então, o A, como a gente tem lá na cartilha ABC, hoje não existe mais, mas o A, o B, o C, o D, né? Depois a gente vai lá, BA, um B com A, aquelas coisas. É um beabá, é o início, de fato, de direito. Então, de fácil assimilação, de fácil entendimento, sem nenhuma dúbia possível interpretação, a não ser do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Aí sim, em tudo que a gente coloca as mãos, quando estamos emprenhados, não empenhados, mas emprenhados de orgulho e egoísmo, a gente pode divergir. Mas é de simples assimilação, não tendo dúvida sobre as possibilidades do que eles estão respondendo, que deixam de forma muito clara. E Kardec também imprima por isso. As respostas são analisadas, são verificadas, são somadas, são diminuídas, são multiplicadas, são divididas, mas, de uma forma geral, ele passa sempre pelo crivo da razão, colocando sempre os espíritos para darem a palavra final. E nós temos aí os capítulos, vamos falar, entre aqueles 34 capítulos, né, que a gente viu que o livro tem, vamos só voltar aqui para mostrar aos amigos, desculpa, 16 capítulos, me perdoe, por isso que a memória foi lá logo. Temos o capítulo 4 da pluralidade das existências, né, com 55 perguntas. O capítulo 6, a vida espírita, com 106 perguntas, como eu falei, o maior capítulo. E o capítulo 9, esse capítulo 9, ai, Jesus, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, com 101, perdeu por cabeça para o capítulo 6, é grande, né? Então, a pluralidade das existências. Então, aí prova por A mais B que nós reencarnamos, que os mundos são solidários, nós não estamos sozinhos no espaço, que todo cabo que chega de fora do espaço, seja ele daqui ou de outra galáxia, ele é um extraterrestre, porque é de fora da Terra, como se nós fôssemos agora visitar Marte, nós seríamos extramarcianos ou extra-jupiterianos, se fôssemos a Júpiter, e não tem nada de apavorante, é normal, é corriqueiro, como o sol que vai amanhecer, o sol amanhecer amanhã cedinho, como também no alvorecer ele vai declinar, indo para o outro lado, ou a gente passando para o outro lado, mas não ele indo, que a ideia ainda do egocentrismo é terrível, né, meus irmãos? Então, são capítulos muito interessantes da vida espírita, que ele vai mexer com tudo que é possível na vida espírita, lógico, que tudo isso aí é feito, é uma sondagem do plano espiritual, é uma visão muito superficial do plano espiritual, porque não temos cabeça ainda para mergulhar muito a fundo nesse plano espiritual, é somente aquilo que nós podemos aguentar, mas sempre levando em conta, sempre fazendo as ligações com o mundo material. Não podemos desassociar, não tem como ainda, nesses planos de provas e expiações, nós não temos como desassociar aquilo que é espiritual e aquilo que é material, porque um está interagindo com o outro constantemente. E aí, o farol, o Livro dos Espíritos, é esse verdadeiro farol, um farol na noite escura do planeta Terra, que veio a clarear as nossas possibilidades infinitas. Creio que agora vai ter... Aí vamos agora para o terceiro livro, ou a terceira parte, né? Que são as leis morais. As leis morais nada mais são do que os mandamentos, né? Contém 12 capítulos,
vai da pergunta 614 até a 919, que é uma pergunta emblemática, né? Essa pergunta aí, ela faz quase que um divisor de água, porque ela faz todo o resumo da lei moral, do que você pode fazer na sua evolução a nível moral, e temos aí, né, esse final com essa questão 919 do Livro dos Espíritos, trazendo para nós o que é que, de fato e de direito, é para nós ser um homem de bem. Não, ele tem, na realidade, a gente vai botar aqui, são 306 perguntas que compõem justamente esse livro das leis morais, que nos fala o livro dos Espíritos. Vamos um pouquinho para frente. Vamos ver o que é que aborda, o que é que nós vamos encontrar nesse livro das leis morais. E aí, esse livro ele fica mais na essência espiritual. Lógico que ele não perde o contexto da materialidade, mas como são leis morais, elas estão muito mais do lado espiritual do que do lado carnal, material, porque isso pressupõe que vamos dizer assim, é um conjunto que forma o espírito evoluído ou não. E isso tem nada a ver com o corpo que nós estamos agora possuindo, vamos dizer assim, nesse exato momento. Então, ele vai abordar o bem, a prece, o repouso, o casamento, né? O supérfluo, as guerras, a família, civilização, a miséria, livre-arbítrio, a caridade e o conhecimento de si mesmo, em que ele encerra esse compêndio, vamos dizer assim, da moral do Evangelho do Cristo trazido. E vamos ver que nós temos as leis morais, começa lá com a lei de adoração e vai até a justiça, amor e caridade, mas que os Espíritos fazem, vamos dizer assim, quase que uma ligação, não uma ligação direta, mas ele faz uma ligação dos 10 mandamentos de Moisés com o Evangelho do Cristo, uma ponte, como diz nosso irmão Décio, uma ponte para a eternidade, e pega, faz um alicerce grande nessa ponte que liga o primeiro testamento de Moisés, personificado em Moisés, trazendo a Jesus, faz um alicerce maravilhoso, e pega essa ponte e faz uma ligação aí já com o Espiritismo, né? Então, essas leis, o capítulo das leis morais tem essa similitude entre as duas primeiras possibilidades evolutivas a nível de moral que chegou ao planeta Terra, personificado lá há cerca de quase 5.000 anos, 4.000, 3.500 anos atrás, no nosso querido Moisés. Jesus 2.000 anos, e agora o Espiritismo por 163 anos, né? Nós temos, entre outros capítulos, o capítulo 10 da Lei de Liberdade, com 26 perguntas, o capítulo da Lei da Justiça, Amor e Caridade, né, que encerra basicamente, e o capítulo da Perfeição Moral, com 26 perguntas, fazendo assim esse livro que se compõe da chamada Leis Morais, que daí nasceu, lógico, evidentemente, o livro do Evangelho e Espiritismo, e toda possibilidade firme é a rocha, é a casa construída sobre a rocha, né? Vamos dizer assim, esse livro das leis morais, que nos dá um norte ensolarado de como é que a gente tem que fazer para evitar as dores o máximo possível pela transformação moral. E aí vamos para o quarto livro, ou a quarta parte, né? Eu acho bonito, não é querendo que os outros livros não tenham um nome bonito, mas as causas primárias, as causas primeiras, o mundo espírita, as leis morais. Aí o quarto livro vem com esperanças e consolações. É um refrigério, né? Tem 2 capítulos, e por que esperanças? Esperança é a última que morre, né? Dizem assim as consolações. Então, são 2 capítulos, das perguntas 920 até 1019, lógico, evidentemente, com 100 perguntas, não, com 100 perguntas, né? E ali, Kardec, depois de navegar nessas
vamos supor, 919 perguntas, ele adentra com a 920 no livro das esperanças e consolações. Aí, por que a gente vai ver que são esperanças e consolações? Porque, na realidade, esse livro, ou o último livro, o quarto, ele só tem esses 2 capítulos, né? Aí, então, vou pôr a musiquinha agora, e a gente volta já já para falar quais são esses capítulos. Não saia daí. Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal. Volta já já. É só eu conseguir aqui acertar e acertei. Salve Oxalá, salve o grande Criador, seu Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, a pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro, jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas, com estrela e lua, para Exu e Pombogira, nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, a pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro, jardim com lindo gramado, deu pras crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar. E aí, Jesus que sempre resolve os nossos problemas. Quando nós queremos que eles sejam resolvidos, ele nos ajuda. E o que é que aborda? E nós colocamos uma canção da Umbanda, que isso é da Umbanda, não é do Candomblé, porque a partir desse programa nós vamos sempre prestigiar as chamadas outras religiões, a Umbanda, o Candomblé, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, né? O budismo, o evangélico, o reformista. Então, vamos sempre fazer essa comemoração com todos aqueles que estão na mesma direção, né? Então, o que é que aborda o livro, quarto livro, Esperanças e Consolações? Nós íamos falar por que Esperanças e Consolações, porque na realidade ele só tem 2 capítulos, mas vamos aqui por parte, como diz o outro, né? Então, entre outras coisas que ele aborda uma felicidade relativa, o medo da morte. Por que a gente tem medo de morrer? A gente morreu tanto.
Precisa só o coração começar a dar uma falha, que o cabo, meu amigo, fica mais bom do que santo beatificado, ou beatificação de santo, né? Suicídios, os gozos futuros, a natureza dos gozos e a intervenção de Deus. O paraíso, o inferno e purgatório. Mas o livro dos Espíritos fala em paraíso, inferno e purgatório, já que isso não existe de uma forma, de um local pré-estabelecido, sim, justamente para desmistificar e explicar o que é realmente o tal de um paraíso, um inferno ou um purgatório, o que seria isso, por que os espíritos que comandam e dirigem esse planeta permitiram que, durante milênios, vamos dizer assim, essa ideia desse inferno, céu e purgatório pudessem estar instalados de forma tão premente, né, quase como se fosse uma segunda pele em todo o planeta Terra. E como nós falamos, esse livro em si, Esperanças e Consolações, ele tem 2 capítulos. O primeiro é das penas e gozos terrestres. E das penas e gozos futuros. Então, a primeira é a esperança, que a gente vai melhorar aqui. E outra é a consolação, lá no plano espiritual, que a gente vai estar realmente assim consolado, caso a gente tenha passado, né, com méritos, ou com pouco méritos, ou se arrastando aqui pelas provas do planeta Terra. Então, como nós falamos, né, 2 capítulos, das penas e gozos terrestres, com 38 perguntas, e das penas e gozos futuros, com 62 perguntas, encerrando com a pergunta 1019, tem a conclusão, né? Aí a conclusão, assim como a introdução, era o senhor Allan Kardec, com 9 itens, e uma mensagem linda e maravilhosa do nosso Augustinho, nosso Santo Agostinho. E aí, encerra-se essa apresentação primeira do livro dos Espíritos, né? Nós temos aí, e lá na música da Umbanda, então diz que Oxalá criou a terra, criou o mar, e pelo secretismo religioso, Oxalá é Jesus de Nazaré, que na realidade é o construtor do planeta. Então, eles não estão falando nenhuma inverdade, muito pelo contrário, é uma verdade extremamente clara e maravilhosa. Lógico que visto pela visão que aquelas pessoas, aqueles espíritos tinham, mas que não deixa de ser uma verdade, né? Cada um tendo as suas possibilidades. Mas, realmente, Jesus construiu todo esse planeta, e não só esse, como mais alguns. Então, imagino que é você construir planetas. Né? Então, temos a visão e a qualidade de Jesus de Nazaré. Então, dito isso, nós vamos passar para as 1019 perguntas e as respostas. Logo que a gente não vai ver as 1019. E aqui vale um adendo, porque se ela tem 1019 perguntas, ela tem mais do que 1019 respostas, porque tem algumas perguntas que tem um adendo 1, 2, 3 e até uma que, se eu não me engano, tem um adendo 4. Ele faz 4 perguntas dentro de uma mesma pergunta. Então, começa com a pergunta 1, né, que é Deus. Então, ele fala que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, está errado aí, esse O não existe, né? Por favor, não existe, me perdoe. Foi um erro de digitação, mas o O não existe, é só que é Deus, não tem o O, nem tem quem. Então, o Kardec ele pede uma definição de Deus. E os espíritos, eles são tão pedagógicos e tão fantásticos, sabendo das nossas limitações, que nessa pergunta muito direta, eles poderiam encher ou nascer um livro, uma enciclopédia do que é Deus. Mas eles dão uma definição muito simples. Chega até a nos sufocar, a nos impactar com a simplicidade. É a inteligência suprema, quer dizer, é a maior inteligência, e é a causa primeira de todas as coisas. Não existe nada antes. E tudo que foi criado, tudo que existe, tem essa harmonia, esse amor da deidade. Aí, o que é que ocorre?
a resposta da primeira pergunta é muito pequena. Então, vamos contar aqui. Na realidade, para a definição de Deus, ele tem uma, e contando inclusive com os artigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 palavras contando com os artigos. As, né? De. Então, é assim, um negócio meio impactante. Mas o que é que eles fazem? Como é algo muito grande, se ele colocar no nosso cérebro, vai explodir, né? É a mesma coisa do HD de um computador. Se ele tem memória para tanto, para 100 lá, sei lá, 100 memória, se você está 150, não adianta, não vai entrar mais do que 100, não tem jeito. Você pode 50, nem vai entrar. Então, o que é que eles fizeram? Deram essa resposta muito sucinta, muito simples, muito quase que artesanal, vamos dizer assim, para depois, nas 1018 outras perguntas, e aí vem livro dos médios, o Evangelho e tudo mais, para explicar, basicamente, o que é Deus. E lá na frente, assim, você conhece a obra, você vai saber. Então, eles vão começar a falar da obra de Deus, e a gente vai ver que tudo que eles vão falando nessas outras perguntas, e basicamente em todos os 5 livros do Espiritismo, ou nos outros 4 livros, nos outros 5 livros, porque estamos no livro do Espírito, é justamente para explicar essa pergunta 1 que Kardec fez, né? Vamos dizer assim, até um pouquinho fora de hora, porque eu acho que isso seria para agora, daqui a 100, 200 anos, a gente poderia ter feito essa pergunta, que a gente teria mais inteligência. Então, sabendo daquilo ali, precisava daquilo, lógico que foi estudado para que isso pudesse ter sido colocado, e aí para o nosso aprendizado, né? Tem a pergunta 13, né? Que ele fala dos atributos de Deus. Então, ele diz assim, Deus a pergunta mais quando a gente diz que Deus é onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, nós estamos tendo uma ideia, deixa eu ver aqui, que eu estou com um livro aqui, que eu só botei a pergunta, eu não botei, só botei o que é que a pergunta 13 fala, né? Mas olha só como Kardec é um danado, né? Quando dizemos que Deus é eterno, soberanamente justo, bom, temos a ideia completa, é isso que eu queria, dos seus atributos. Do vosso ponto de vista, sim. Porque pensa em abranger tudo, quando na realidade não sabe o princípio de nada. Então, e ele lá no final da resposta, ele diz mais ou menos assim. Então, a gente não poderia, dentro da nossa cabeça, imaginar que Deus não tivesse tudo isso ao grau infinito, né? Ou eterno, vamos dizer assim. Então, lógico, ele é único, é soberanamente justo e bom, é onipotente, é onisciente, né? Como nosso querido Kardec coloca aqui, imaterial, imutável, eterno, infinito. Então, todos os adjetivos possíveis e imagináveis. E os espíritos, está certo, vocês estão certos, pode continuar por aí, que é um bom caminho. E depois a gente pensa a questão 21. E a questão 21, na verdade, é o final dela, que é muito interessante. Porque a questão 21, olha só como é a pergunta, queridos ouvintes aqui da Web Rádio Estação da Luz, ou os internautas do Facebook, no nosso programa Ecos de Além Túmulo, que vai ao ar toda terça e toda quinta, aqui às 14 horas, pela Web Rádio Estação da Luz. A questão 21 é a seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Kardec pergunta. Aí os espíritos dizem assim: olha só como os espíritos são maravilhosos. Só Deus sabe. Nós não sabemos. Mas vocês não são espíritos, vocês não deveriam saber de tudo. Tem coisa que os espíritos superiores não sabem. E ele, nós não sabemos. E acabou, botou um ponto e foi embora. Foi embora no bom sentido. Mas há uma coisa, todavia, que a vossa razão deve indicar. Que Deus é um modelo de amor e caridade e nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, não podereis conhecê-lo, não podereis concebê-lo ocioso um momento sequer. Não podereis concebê-lo ocioso um momento sequer. Aí, ocioso é aquele cara que fica sem trabalhar, né?
Aí Jesus diz, eu trabalho porque meu pai trabalha. E a gente vai para a casa espírita, não é isso, seu Carlos Eduardo? E fica trabalhando ali 2 horas, 3 horas e sai batendo na barriga achando que está fazendo muita coisa. Eu trabalhei 30 anos no movimento, há 20 anos que eu estou aqui, não sei o quê. Aí você diz, olha, por mais longe que você logreis ir, jamais poderá imaginar 1 minuto só na ociosidade. Chegou aqui uma pergunta, nós vamos só ver aqui o espírito. Nós temos aqui o espírito a 23 e a 24, são perguntas que estão muito próximas, mas como a gente sempre privilegia o nosso ouvinte, quem é, meu Deus? Kátia de Nova Dimensão. Podemos dizer que o mundo espiritual é um reflexo do mundo material? Não. O mundo material é um péssimo, pálido reflexo do mundo espiritual. Muita gente costuma dizer assim, lá eu estava estudando espiritismo, estou começando, e aquelas coisas todas, e eu vi falar que lá no mundo espiritual tem casa como aqui no planeta, tem carro, tem carros, tem cargos, tem escola, tem hospitais. Não. A realidade está lá, a ilusão é aqui. Aí isso queima as nossas pestanas. Aí, desculpa, vou bater aqui na madeira, vocês devem ouvir. E alguém pode dizer assim, como é que esse negócio assim tão duro pode ser uma ilusão? Como pode ser isso? Isso aqui é uma ilusão. Não, isso não é uma ilusão. Desculpa, isso é uma ilusão. Não é nada, não. Isso é uma ilusão. Porque isso tem um começo e um fim. Né? Apesar das moléculas, pela transformação, fazerem outra. Mas essa mesa era uma madeira, era uma árvore, era uma semente, foi colocada no chão, cresceu, se transformou-se numa árvore que virou madeira e virou uma mesa. Tudo bem. Mas o que ocorre é o seguinte, lá no plano espiritual tem escolas, aqui tem um pálido reflexo do que é uma escola no plano espiritual. No plano espiritual tem famílias com casas e tudo mais, e aqui as famílias são um pálido reflexo extremamente deteriorado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela materialidade do que tem lá. Então, não é, certo? Nós é que somos um pálido reflexo daquilo que existe no plano espiritual. Só para dar uma ideia, vamos dizer, isso nós não estamos nem falando, meus irmãos, das questões morais e espirituais. Estamos falando basicamente, não sei se é esse o contexto da pergunta da Kátia, nós estamos falando aqui basicamente do contexto quase que material. Lá, mais família, você imagina, família, com casa, com ruas e tudo mais. Então, aqui é um pálido reflexo. O livro nosso lá, ele é dos anos 40, final dos anos 40, e lá fala no aeróbus, né, que é um funicular que flutua no magnético, né, numa elevação. Isso lá nos anos 40, início dos anos 40. Aí o trem-bala chega aqui no final do século passado, há pouco mais do que 20 anos atrás. Então, para termos uma ideia da longitude em que está o plano, a evolução e o mundo espiritual em relação ao nosso. Então, não é, muito pelo contrário. Tem uma outra pergunta aqui que chegou agora, nós vamos tentar responder e vamos embora já para falar sobre espírito e matéria. Flávio de Touros. Que bonita pergunta. Todos nós temos missões que nos são confiadas por Deus? Sim. Porque muitas vezes, meu amigo Flávio, a gente pensa que missão é dada só para os grandes espíritos, Divaldo Pereira Franco, graças a Deus. Se fosse um homem de bem, teria morrido, mas como não é, escapou das 5 cirurgias. Porque eu acabo de fazer 5 cirurgias num dia só, né, e escapar, se fosse um homem de bem, teria morrido. Como não é, está aí vivo para contar a história, graças a Deus. Então, é brincadeira, querido irmão Divaldo Franco. Como ele mesmo se intitulou, né, um dos momentos mais ímpares nossos, foi quando ele, em Açu, cruzou os braços e pediu a mim para bater uma foto, ser um galã de subúrbio. Eu tenho essa foto lá, todo pouso.
é um bom humor maravilhoso. E então a missão não é só de Divaldo, não é só do Chico, né, dessas pessoas. Todos têm uma missão confiada por Deus. Independente de qualquer coisa, nós temos uma missão que foi confiada a Deus para nós, que é a nossa evolução. Só nós podemos fazer. Espírito missionário. Todos nós somos espíritos missionários. Porque a missão mais importante que eu tenho do universo é a minha, que é a minha evolução, que só eu posso fazer, mais ninguém. Então, Deus confia que a gente vai conseguir. Ponto. Então, somos missionários nesse ponto. Né? Então, a missão da paternidade, a missão da maternidade, a missão de poder ter dinheiro, muito dinheiro, e construir indústrias, e fazer aquilo correr, e beneficiar muita gente. A missão da inteligência, de poder distribuir essa inteligência. A missão da mediunidade, de poder distribuir essa mediunidade, do conhecimento, para inventar as coisas. Já pensou, meus irmãos, queridos amigos, irmãos, o que seria de nós, dessas épocas, sem WhatsApp, sem Twitter, sem Instagram, sem essas coisas todas que tem, que foi alguém que inventou pelo conhecimento. Né? Então, teve essa missão, imagina o cara que inventou isso aí, tá podre de rico, não entendeu? Mas tá beneficiando bilhões. Já imaginaram? Né? Então, todos temos uma missão. Seja a mais simples possível. Uma vez foi feita uma pergunta assim, mas eu sou não sei o que, do lar. Né? Botou do lar. E aí um amigo falou isso, minha amiga, olha, a do lar é a missão mais importante que existe no mundo. Não, minto, ele diz, a pessoa que é do lar tem a missão mais importante do planeta Terra. Não sei se do universo todo, mas no planeta Terra é. E nós chegamos mesmo, mas missão a do lar, a senhora que é do lar, é assim. Normalmente a pessoa do lar é mãe. Você já imaginou, meu amigo Tavares, nos falava esse amigo, você tem a missão, o privilégio de poder dividir com Deus a criação dos seus filhos? Porque normalmente são mães, né? E corporificam o espírito. É o único ser que pode fazer isso e fazer com que a gente evolua. Então, é a missão ou é a profissão? Né? Não falou em missão, não. Foi profissão. A profissão mais importante do planeta. E aí, vem a pergunta 23, para a gente basicamente encerrar. Meu Deus, o tempo voa. Em que Kardec pergunta de novo, né? Tirando o O, tira esse O daí, seu Tavares. Que é espírito? Não é o que é o espírito ou o que é Deus. Que é o espírito? E aí a 23 é a inteligência, é o princípio inteligente do universo. Né? E na 24, por que eu botei inteligência? Ele pergunta assim, na 24, o espírito é sinônimo de inteligência? Não, é o seu principal atributo. Né? Então, para termos uma ideia, nós estamos mergulhando em algumas perguntas, não são todas, né? Mas para termos uma ideia da grandeza que é o livro, não é aqui, seu Tavares, o que é o livro dos Espíritos. Aí Jesus de Nazaré, né? Trabalhando todos os seres da criação, a pedra, o mineral, o vegetal, o animal irracional e o animal racional, os homens, né? Muito bem. A 42, a 78, a 80, a 83, a 85. Isso aí é uma perguntas lindas e maravilhosas. Quando a gente fala lindas e maravilhosas, são lindas e maravilhosas mesmo. Não é lindas e maravilhosas pela metade, não. Então, 42. Aí tem assim, só Deus. E eu botei louco. Porque na 42, cara, olha só o que Kardecão não tinha nada para fazer um dia de frio em Paris, só pode ser. Brincadeira, Kardec. Um dia de frio em Paris, ele, sem muita companhia, um sábado de tarde, vamos dizer assim, ele fez essa pergunta, a 42, é por isso que está aí, só Deus sabe e louco. Né? Podia conhecer o tempo, a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo. Então, Kardec, ele faz a pergunta, ele começa com o universo. Aí, como ele acha que a pergunta foi muito grande, esse meu Deus do céu, da Terra, a duração, quanto tempo a Terra foi formada, quanto tempo...
Já que eu acho que o universo é um negócio muito grande para você me dizer. Então, me diga aqui da Terra. E olha só o que os imortais dizem. Vou repetir a pergunta. Nós verificamos aqui na pergunta anterior, só Deus sabe, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu não volto nunca. Né? Nada do ocioso, né? Da pergunta 21. Não sabemos. Como foi que Deus... como é que é a matéria? Está lá. 21. Não sabemos, né? E aqui, a 42, né? Aí, podia conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, né? Por exemplo, a Terra. Aí os imortais, olha a resposta dos imortais. Nós tivemos na 21. Nada te posso dizer a esse respeito. Não sabemos de nada em relação a isso. Só o Criador sabe, não só papai. Aí Jesus diz assim, eu vou voltar. Nós temos preditos. Mas o dia dessa volta, nem eu, nem os anjos dos céus, sabe? Só o papai que vai determinar qual é o horário. Ele que vai dizer. Os espíritos dizem, nós não sabemos. Só o papai sabe. E aí, ó, só o Criador sabe. E bem louco, é por isso que eu falei, bem louco será aquele que pretenda saber ou conhecer o número dos séculos para essa duração dessa formação. Né? O universo foi se formado há 5, 6 bilhões de anos atrás. Erramos, erraremos. Né? A Terra, não sei a quanto. Isso. Né? Outra coisa, olhe, meus irmãos, meus amigos, essas estrelas, que a maioria das estrelas que vemos no céu, elas já morreram, que elas estão tão distantes de nós, que elas já se apagaram, e aí é só a luz que vem percorrendo o universo. É muito bonito isso. Pode até ser real, não duvido. Mas algum ser humano já chegou a presenciar a criação de uma estrela, e depois da criação, a sua vida, e ela acabar? Se a vida no planeta Terra hoje está chegando a 100 anos? Então, tem algumas afirmações que são muito bonitas, sabe? Mas faltando, assim, de um pouco de coragem, de vergonha, com todo respeito, vergonha na cara. Pode até que seja tudo isso, né? Não duvidamos. Mas afirmar assim, né? De forma muito categórica, coisas que a gente não sabe. E é por isso que os espíritos, assim, é isso, a respeito disso, nós não sabemos de nada, viu, meu irmão? E pontinho final. A 78. De novo. Ai, Jesus, não sabemos. Esses espíritos não sabem de nada. Vamos lá para 78. Aí 3 perguntas. Vamos lá aqui avançar para 78, que eu adoro essa pergunta 78. Olha só. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? A resposta é um pouquinho grande, mas a gente vai tentar aqui economizar. Se tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, né? Quando ao invés são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Pronto. Quanto, porém, o modo, por que nos criou, e em que momento o fez, qual foi o modo operante, quanto e como nos fez, os que estão falando. Nada sabemos. Poderia dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo Deus eterno, tenha criado sempre. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. E ponto final mesmo. Então, essa é a pergunta 78. Eu quero pular da 78 para 83, dar um tempinho aí na 80, porque como é maravilhoso os espíritos, como é fantástico. Cada vez que a gente mergulha, a gente se admira mais. Aí a gente vai sair da 78 para 83, que aí já tem sabemos,
E aí, vamos lá. 83. Kardec pergunta na 78 como é que nós fomos feitos. E os espíritos não sabem. Na 83, ele pergunta assim, os espíritos têm fim? Um dia vão acabar os espíritos. Os corpos acabam, os espíritos vão acabar. Vão ter um fim. E ele é uma das poucas perguntas de Kardec que é muito longa. Aí ele compreende que seja eterno o princípio de onde emana Deus. Tudo bem, eu compreendo que seja. Tá certo. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades, nós, individualidades têm um eterno, ou se tem um fato eterno, ou se em um dado momento mais ou menos longo, o elemento que eles são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais, e Kardec dá a mão à palmatória. É difícil conceber que uma coisa que não teve começo não possa ter fim. Aqui é a nível da nossa Terra. E olha só o que é que os Espíritos respondem. Há muitas coisas que não compreendeis. E tem muita coisa que a gente não compreende. Talvez a gente queira compreender mais do universo e não compreendemos. Os telescópios estão para aí, as estrelas, as luzes das estrelas, a galáxia e tudo mais, a Lua. Mas o fundo do mar que está aqui com a gente conhece muito, muito menos, mas tudo bem. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo o que podemos dizer por agora. Então, sabemos de alguma coisa, mas não vamos dizer agora. Então, vê como é maravilhoso os nossos irmãos que estão um pouco adiantados da gente. Quando eles não sabem, dizem que não sabem. Quando não é para nós sabermos, dizem, nós sabemos. Agora, não vamos dizer que vocês não vão entender, vão dar um nó na cabeça, né? Então, como eles são maravilhosos, né? Olha a pedagogia fantástica de não adiantar as coisas para aquele que não tem ainda cabeça, nem moral, nem amplitude de conhecimento. 80, que é essa daí. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Não, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E a gente volta para 81, lá daquele negócio do ócio. Já podemos imaginar, por mais longo que seja, Deus esteja inativo, esteja em ócio. Então, ele está criando. Nos diz a grande Maravata, se eu não me engano, é isto, né? Diz assim que a cada respiração de Deus, vamos supor que Deus respira, ele cria o universo. Eu respirei, você respirou aí, meu amigo que está na audiência. Nessa respiração, Deus criou um outro universo. Então, para ver como o negócio é grande. E olhe bem, Pedro Baldi, do qual nós temos uma admiração muito grande, certa vez diz assim, o universo é um simples detalhe em relação à eternidade. Então, papai cria o universo a cada respiração, imagina como não é a eternidade. E a 85, para a gente fechar o estudo de hoje, aqui chegou uma pergunta agora só um pouquinho, para eu terminar aqui 85, e aí sobrevive a tudo. Por que nós colocamos na 85 sobrevive a tudo? Kardec pergunta, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal, na origem das coisas? Vou repetir. Qual dos dois mundos, o espírito ou o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. A Terra vai acabar, deixa ela acabar. Vamos continuar, né? O Sol, segundo os nossos irmãos, vai daqui a não sei quantos bilhões de anos, vai andando pequena, vai explodir, vai acabar tudo. Não interessa. Essa parte material, nada. Tem um tio meu que morava aqui em Macaíba, depois foi para a França, e lá na França se formou, e ele certa vez disse que na natureza tudo se transforma, tudo se cria, tudo se transforma. Tio Lavoisier, né? E na realidade tem essa pergunta aqui, realmente nada se perde, né? O universo é uma grande usina, vamos dizer assim, de papai, em que ele recicla
tudo, né? E mesmo que aquelas estrelas cheguem a um determinado tempo, que venham a desaparecer, porque ficou grande demais, virou um anã, e não sei o quê, aquilo tudo é uma transformação. Então, nada se perde no reino de meu Pai, já diz Jesus, né? Então, tudo sobrevive, né? Ah, mas a matéria acaba, o corpo acaba. Nós falamos que essa mesa aqui, ela tem tem. A matéria, ela tem um início, meio e fim, certo? Mas dentro daquela possibilidade, porque essa mesa aqui, que é madeira, né? Um dia ela vai acabar. Vai dar, lá sei, o cupim vai comer, vai dar as coisas todas, enfim. É Angelim Pedra, mas um dia mais cedo vai desaparecer. Mas quando ela desaparecer, essas moléculas que a compõem vai compor outras árvores, né? Outras sementes, né? Assim como os nossos corpos materiais, quando são enterrados ou são queimados, não interessa, então as suas moléculas vão formar outro corpo. Então nós somos tanto eternos, infinitos, em relação ao espírito, como se a gente for ver por esse lado também, somos infinitos em relação também à matéria, nessa tecnologia que pertence a Jesus e a papai, não é nada com a gente. O espírito familiar, o anjo de guarda e o espírito simpático são as mesmas coisas? Júnior, meu amigo Júnior aqui do Naparnamirim, não. Fosse a mesma coisa, seria um caminhão de japonês, e no caso, não é, né? Chega. O anjo da guarda é aquele ser que está ligado a gente, para a nossa evolução. É aquele que está mais diretamente, vamos dizer assim, ligado cada vez que nós reencarnamos, ou muitas vezes em encarnações. É sempre um espírito um pouco mais superior a gente, né? Porque você não pode dirigir alguém que lhe seja superior, né? Não. Ah, mas Emmanuel é mais superior do que a Chico? Não acho, é um ponto de vista meu. Mas Chico estava emboltado pela materialidade, precisava de alguém também para o guiar, né? Porque nós somos verdadeiramente uma cegueira. Quando nós encarnamos para o plano espiritual, nós morremos. Quando nós voltamos a viver, é o contrário, né? É por isso aquele negócio que a menina fez a pergunta lá no início do reflexo, né? O que a gente acha que é morte, na verdade, é vida. E o que a gente acha que é vida é morte, né? Então, a limitação do corpo para um ser alado é uma morte. Então, é aquele ser que está ali, normalmente determinado por Deus. O espírito familiar, não, ele é um espírito vinculado à nossa família, nessa ou noutras encarnações. É um pai, é um avô, é um irmão, é um sobrinho, enfim, é aqueles espíritos que fazem parte do cortejo da família espiritual, que é granjeada muitas vezes na materialidade, né? Na questão da matéria. Então, é um espírito que tem uma ligação, como está falando, familiar. É alguém que nos foi caro em existências passadas ou bastante passadas, ou alguém que vem ali morejando conosco mais próximo, não precisa ter sido da família, foi um pai, um amigo, né? Amigos que estão ali tentando junto, sempre sendo amigo de uma vida, um é patrão, outro é funcionário, outro é uma mulher, esposa, esposo, um pai, uma mãe, então são espíritos que estão mais próximos. É diferente do anjo guardião, que ele tem uma missão a cumprir. O espírito familiar, não, ele tem aquela simpatia, ou aquela antipatia também, por nós. E os espíritos simpáticos, aí sim, simpáticos, tanto pode ser pela leitura que eu tenho, linda e maravilhosa, e aí eu vou ter espíritos que vão simpatizar comigo, como também pelo ato de beber, de fumar. Então, não tem pode ter vinculação familiar, espiritual, ou pode ter vinculação somente pelos gostos e maneiras com que eu vivo. Isso não quer dizer que sejam gostos equivocados, né? Gostos bons também. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir a boa música, então, ouvir música clássica, em hipótese. Então, pode ter um bocado de espíritos que vão ficar simpáticos por causa daquele meu gosto, né? Assim como tem aqueles que torcem pelo ABC, pelo América, e aí sucessivamente, aqueles que têm. Então, são espíritos que estão mais ligados pelos nossos gostos, sejam a nível espiritual ou a nível material. Nós já estamos aí há 10 minutos passando do programa, nós não queríamos nos estender muito. E como ficamos, não sei se vai dar aqui, a gente vai passar isso aqui, espero me lembrar, meu Deus. Mas, Senhor, que é
Eu dei muito longe, Senhor Jesus. Eu não botei, paizinho. Não. Então, eu pensei que tivesse colocado, mas na realidade não coloquei a chamada prece final. Então, nós vamos fazer aqui a prece de encerramento, que tenho preparado, era até eu passei. Deixa eu só ver aqui, por favor, meus irmãos. Acho que essa daqui, sim. Essa é a nossa prece de agradecimento e do final do programa da tarde. Voltamos terça-feira, se Deus quiser. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito obrigado. E até a noite, às 19 horas, com o programa Estação da Luz.